Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa disciplina de História Medieval. Eu sou a professora mediadora Shirley Conca, estou com vocês aqui no YouTube e também lá no canal Fale com o Mediador. Pessoal, já é a nossa segunda disciplina do módulo, eu espero que vocês já tenham assistido às aulas conceituais, as aulas conceituais gravadas pelo professor Augusto. Temos aulas baseadas no livro e também temos aulas extras. Tem bastante novidade lá no estúdio de vocês. Então, dá uma conferidinha, veja as aulas extras, temáticas diferentes, vale muito a pena assisti-las, tá, pessoal? E só lembrando, né, como de praxe, o mapa e atividades Tudum já estão disponíveis no ambiente de vocês. Temos lá na sala do café também os vídeos explicativos, com todas as orientações que o professor Augusto preparou para vocês. Então, vamos iniciar a nossa primeira aula, né? Porque o professor Augusto tem muito a nos dizer. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, professora Shirley, tudo bem com você? Tudo bem, sempre é um prazer dividir aqui a tela com o professor Augusto e com vocês aqui no chat, sempre enriquecendo o nosso trabalho. E temos novidade por aí com essa disciplina, não é mesmo, professor? Com certeza, trouxe bastante novidades esse ano aí, com um aspecto que já é conhecido pelo pessoal, viu, professora Shirley? Mas nós vamos trabalhar e vamos recuperar e entender a importância dessa ferramenta. Bom, eu não vou fazer spoiler, eu acredito que vai ser muito prazeroso. Para mim, é um recurso maravilhoso, além de ser um recurso didático muito interessante, nós vamos trabalhar nessa aula de história medieval, vai ser muito prazeroso para vocês também. Bom, vou deixá-los em boas mãos e eu continuo aqui no chat. Show de bola. Muito obrigado, então, professora Shirley. Gostaria de começar, né, essa disciplina agradecendo, né, sempre os meus agradecimentos à nossa coordenadora, a professora Priscila, que sempre realiza aí um trabalho muito interessante, né, buscando aí a melhoria do nosso curso e um ensino de qualidade para vocês, os nossos alunos, tá? Também gostaria de agradecer à professora Shirley, um agradecimento muito especial. A professora Shirley que me acompanha há muitos anos já aqui na Unicesumar, né, trabalhando sempre comigo como mediadora, sempre é muito agradável, né? E é sempre muito legal trabalhar com a professora Shirley, a sua competência aí, né, já a precede. Então, vocês também têm a sorte de ter a professora Shirley acompanhando vocês enquanto mediadora dessa disciplina, tá bom? Bom, para quem não me conhece, deixa eu falar um pouquinho. Eu sou o professor Augusto Moretti, tá? Alguns de vocês ainda não me conhecem. Depois daqui a gente pode ter outras disciplinas junto também, mas aqui na casa, na Unicesumar, eu sou o professor de História Medieval, que é a minha área de formação, que é a minha área de pesquisa. Como vocês podem ver, né? Aqui pelo meu nome, né? Eu sou doutor em História, tá bom? Fiz a minha graduação, mestrado e doutorado na mesma universidade, na Universidade Estadual de Maringá, né? Uma formação bastante verticalizada nessa questão de História. Então, trabalho muito com os aspectos culturais, tá? Então, na minha tese, por exemplo, eu busco compreender aí a história, né? A verdade, para a gente poder falar um pouquinho melhor rapidamente, eu busco compreender o processo de representação do poder numa crônica do século XIII, então a partir de aspectos da história cultural, tá? Então vocês vão perceber que o olhar meu aqui, o olhar do professor, ele é bem voltado, né, para essa parte aí da história cultural. Tá bom, pessoal? Então esse é um pouquinho sobre mim, sou professor aí do ensino superior desde 2016, né? Enquanto professor trabalhei, continuo trabalhando no ensino básico, tá? Trabalho com os nonos anos e ensino médio desde aí já faz tempo, tá? Desde 2011 eu trabalho no ensino básico. Não é tanto tempo assim, mas já tem uma caminhada. E aí está a proposta da minha disciplina para com vocês, tá? A disciplina de História Medieval e a disciplina de História Contemporânea, pelas quais eu sou responsável aqui na universidade, eu sempre penso em você, querido aluno, futuro professor. Alguns já professores de outras disciplinas, mas muito de vocês serão lançados no mercado de trabalho em breve, né? Nos próximos anos aí, se tornarão os professores. Então eu me sinto na obrigação de, além de formá-los, por exemplo, aqui no conteúdo de história medieval, mas também de ajudá-los a compreender o contexto educacional atual. É por isso que nas minhas atividades eu sempre estou falando de BNCC, é por isso que nas minhas atividades eu estou sempre trazendo recursos tecnológicos diferentes. Por quê? Nós vamos entender na aula de hoje. Nós vemos uma sociedade diferente da sociedade na qual nós fomos formados, na sociedade em qual nós estudamos.
Então agora, com essa geração diferente, né, os alunos bastante diferentes, com as características tecnológicas diferentes da nossa sociedade, nós temos que também nos adaptar, né? Então não dá mais, vocês sabem disso perfeitamente, não dá mais só para mim chegar lá e ficar falando, né, do conteúdo, porque os alunos hoje, eles vivem uma característica social bastante diferente, e eu então sempre busco trazer esses aspectos para vocês, tá bom? Muito bem, antes da gente dar então início de fato à nossa aula, eu gosto sempre de parabenizar os alunos. Em que sentido? Poxa, professor, primeira aula, o que o senhor está fazendo? Calma que você vai entender. Eu sei que a grande maioria dos meus alunos trabalhou o dia inteiro, não é? Trabalhou o dia inteiro e chegou em casa agora e está assistindo essa aula, está estudando, está participando aqui do chat para gente. Então, pessoal, parabéns. A gente sabe que não é fácil, né? Quem trabalha o dia todo aí sabe que não é fácil chegar agora à noite e você ter que estudar, né? Você ter que se dedicar a algo novo. Mas nós sabemos que se quisermos buscar aí, né, um desenvolvimento na nossa área profissional, nós temos que fazer esses sacrifícios, né? Eu mesmo falei para vocês, né? Terminei meu doutorado recentemente, em janeiro desse ano, né? Defendi o meu doutorado. E assim como vocês, né? A grande maioria de vocês estudando, trabalhando, né, pessoal? Passando noite virada, estudando. Mas é assim mesmo, né? Nós vivemos essa busca contínua, essa luta na jornada da educação. Certo, pessoal? Então vamos lá, professora Shirley. Slide na tela. Vamos falar um pouquinho então sobre história medieval, essa disciplina maravilhosa. Primeiro, vamos começar aqui nesse slide, história medieval. Cara aluno, o que você sabe sobre história medieval? Nós sempre vamos fazer a nossa aula a partir de problemáticas, tá? O primeiro problema que eu gostaria que vocês pensassem é o que é história medieval. O que você conhece por história medieval? Acredito que muitos de vocês nesse momento, vocês estão pensando, né? A história medieval é um período das trevas, é um período onde a religião dominou, o cristianismo dominou, onde não houve desenvolvimento, ou ainda você pode pensar, a Idade Média é um período violento, é um período de guerras. Qual é a sua concepção de Idade Média? Por que é importante você pensar nisso? E você que está com seu caderninho aí do lado, já anota, faz as anotações do que você está pensando, para a gente poder comparar essas mesmas anotações no final das nossas 4 aulas ao vivo, no final do seu curso, no final da sua disciplina de História Medieval, no final desse módulo. Né? Porque, obviamente, vocês estão aqui para aprender, para mudar essas concepções, não é mesmo? Então, pessoal, nós vamos falar de História Medieval e nós vamos, né, eu pelo menos busco, proponho para vocês quebrar, romper alguns preconceitos que existem em relação a esse período da história, beleza? Então vamos lá. O que é história medieval, pessoal? Antes da gente adentrar aqui o nosso tema. História medieval é, como vocês podem perceber, uma divisão, né, por período, uma divisão de tempo da história. Então o que acontece? Nós sabemos que lá no final da modernidade, os historiadores dividiram a história em pré-história, antes da invenção da escrita, história antiga, que vem desde a invenção da escrita até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente, e aí vem, a partir de 476 depois de Cristo, inicia-se o período conhecido como Idade Média, inicia-se o período conhecido como História Medieval. E quanto tempo esse período dura, professor? Aproximadamente 1000 anos. Por quê? A história medieval começa em 476 depois de Cristo e ela dura até 1453, obviamente, depois de Cristo. Não preciso dizer isso para vocês, né? Quando nós temos a queda do Império Romano do Oriente. Então, deixa eu ver se eu entendi, professor. A Idade Média começa com o fim do Império Romano do Ocidente e ela acaba com o fim do Império Romano do Oriente. Perfeito. É exatamente isso que acontece, tá? É esse período de, basicamente, quase, faltou pouquinho, né? Para dar 1000 anos de história. E quando nós falamos de história medieval, quais são os primeiros aspectos que as pessoas se lembram? Primeiro, cristianismo, religião, professor. De fato, né, a religião, o cristianismo foi muito importante para o período medieval. Não apenas pelo controle social, mas também pela organização dessa sociedade. Né, nós temos que lembrar que com a desagregação, para quem não está, para quem quiser compreender isso melhor, é só ir lá nas aulas conceituais que isso está explicado certinho. O livro didático também, tá, pessoal? Tem que ler o livro, tem que assistir as aulas conceituais, mas aqui eu estou dando uma rápida revisão aí para vocês. Basicamente é o seguinte,
Quando nós temos o fim desse Império Romano, nós temos esse processo de desagregação do Império Romano do Ocidente, e paralelo a isso, né, que vai seguir essa queda, nós temos um processo de ruralização, nós temos um processo de formação dos reinos germânicos, conhecidos como os reinos bárbaros, é que eu estou colocando as aspas, né? Porque bárbaro para quem? Né? Bárbaro para os romanos. Mas nós temos a formação desses reinos, né? Visigodos, francos, vândalos, alamanos, anglos, saxões, jutos, ostrogodos, godos e por aí vai. Então, a formação desses reinos, dos quais vai se destacar um principal, que é o reino dos francos, na região ali que hoje nós consideramos a França, não é? Que vai ter duas principais dinastias, a dinastia dos Merovingios e a dinastia dos Carolíngios, da qual o principal representante será Carlos Magno, que há essa grande centralização do poder, há essa distribuição das terras, e que após a sua morte nós temos, né, um processo maior de formação do feudalismo, que é um tema que nós vamos trabalhar na nossa próxima aula e que você não pode perder. Tá bom? Então, o feudalismo é o grande nome, né? Falou em Idade Média, falou no sistema produtivo do feudalismo. Né? O que é o feudalismo? É um sistema econômico, político, social, que tem como base a mão de obra serva, não é mais a mão de obra escrava, como era no Império Romano. Não que a escravidão não existisse, ela existia de fato a escravidão, né? Mas ela não era o principal meio de produção. Se torna agora a principal mão de obra, a mão de obra servil, né? Os servos nesse contexto. E aí o que vai acontecer é esse feudalismo, né? Descentralização política. Deixa eu um pouquinho de água, perdão. Descentralização política. Nós temos também privatização dos exércitos, relações feudo-vassálicas, aquelas várias características que são importantes vocês compreenderem e que tem que ir lá nas aulas conceituais para vocês poderem compreender. Tá bom? E aí a história medieval, ela é dividida em 3 períodos diferentes. Ou 2, tá? Vai depender de qual historiador, de qual linha clássica que você escolhe. A história medieval pode ser dividida em Alta Idade Média, que pegaria ali por volta do século V até o século X, seguida de uma Idade Média Central, do século X, XI até o século XIII, e uma Baixa Idade Média do século XIII ao século XV. Ok? Existe uma outra divisão, que seria a Alta Idade Média, do 5 ao 10, e do 11 ao 15, que seria a Baixa Idade Média, seria dividido em apenas esses 2 aspectos, tá? Eu, particularmente, né, aprendi e gosto muito dessa divisão com Idade Média Central também, a partir aí do século X até o século XII e XIII. Tá bom? Então, há essa divisão clássica aí da história medieval. Muito bem. Tendo dito isso, pessoal, nós vamos dar, então, início ao que eu preparei para vocês. Porque, como vocês sabem, as aulas ao vivo, elas são aulas temáticas. Nós trabalhamos elementos diferentes, possibilidades diferentes dentro da disciplina, justamente para o seu maior desenvolvimento, tá? Então, o que vai acontecer? O que eu preparei para vocês esse ano? Vou passar o slide aqui agora, vamos lá. Eu preparei algo muito bacana, eu não trabalhei isso ainda aqui na Unicesumar nesses anos, tá? Eu sempre busco algo bastante inovador. E aí eu pensei assim, vamos trabalhar cinema. Aí você pensa comigo, professora Shir, pode deixar até um pouquinho maior os slides agora, né? Se você puder, até pode me deixar um pouquinho menor. Mas olha só, pessoal, quando a gente fala de cinema, quando a gente fala de filmes, não é uma novidade. Muitos de vocês já assistiram o filme lá na sala de aula, né? Muitos de vocês já utilizam isso, quem já é professor já utiliza esses aspectos, né? Então, por que será que o professor Augusto retoma esse tema para trabalharmos em sala de aula, né? Olha aí o tema da nossa aula. História medieval, cinema e sala de aula. Como eu disse para vocês, eu tenho essa preocupação muito grande em trabalhar com vocês aspectos que possam ser utilizados em sala de aula. Tá? É uma preocupação frequente minha, acho que uma preocupação legítima aí, porque quem já está em sala de aula sabe dessa necessidade. Eu que estou ali diariamente na sala de aula, eu sei. Tá, pessoal? Então, vamos olhar aí para esses slides. Shirley, tem como deixar só o slide na tela para a gente poder acompanhar rapidinho? Né? Pessoal, como vocês se sentem olhando para isso? Né? Vocês concordam que esse slide ele passa uma sensação diferente desse slide? Né? Me parece bastante óbvio isso. Né? O sentimento que ele nos proporciona ele é diferente, olha só. Quando nós colocamos, né, um vídeo, uma animação, um filme, nós temos aí
uma relação diferente daquele que está ouvindo, não é? Por quê? Porque nós nos encantamos com as questões dos filmes, né? É um processo de encantamento. Então, pode me pôr de volta na tela, Shir, por gentileza? Então, o que vai acontecer, pessoal? Quando nós utilizamos os filmes em sala de aula, eles vão ser muito importantes para a interação dos nossos alunos, para que os nossos alunos possam imergir no conteúdo, além de diversas outras vantagens. Então, quando eu resgato a utilização do cinema para a gente compreender a história, e principalmente a história medieval, é porque muitas vezes esse recurso foi utilizado da forma equivocada, sem um estudo necessário, sem um apoio bibliográfico necessário, porque é uma ferramenta maravilhosa, né? Os filmes têm mais aí de 100 anos, né? São inventados aí lá no início do século XX, né? A fotografia um pouquinho antes ainda, e são elementos que nos encantam até hoje, não é? É só você perceber quantos streamings têm explodido mundo afora, né? Vou fazer uma perguntinha aqui, você não precisa responder no chat, você só coloca aí no seu caderninho. Quantos streamings você possui? Quantas plataformas de streaming você paga, né? Entre todas aquelas que nós conhecemos, né? Quanta televisão você assiste, quantas séries, quantos filmes, quanto você vai no cinema, né? Agora que essa pandemia, ela deu uma tranquilizada, a gente pôde voltar aí para o cinema. Percebe que isso gera um encantamento? Então, às vezes eu escutar, mas a questão de usar filme em sala de aula é ultrapassado de jeito nenhum. É uma ferramenta poderosíssima que você tem que utilizar, desde que você utilize de forma correta. Beleza? Então, esse é um aspecto que nós temos que levar em consideração. E olha só qual que é a nossa frase de abertura de hoje, qual que é a nossa citação de hoje, pessoal. O historiador é como o ogro da lenda. Onde fareja a carne humana, sabe que ali está a sua caça. Essa é uma frase, né, um trecho, uma citação aí, que eu retirei de um dos principais historiadores do século XX, aí, um dos fundadores da Escola dos Análises, que é o Mark Bloch. Né? Ele escreve essa frase no seu livro, Apologia da História. Tá? Vale muito a pena para quem ainda não leu, para quem não adquiriu, é possível encontrar na internet essa obra, tá? Apologia da História, do Mark Bloch. E ele fala que o historiador é como um ogro. Aí o aluno fica se perguntando, nossa, professor, como o ogro? O que isso quer dizer? Porque na França, né, o Marc Bloch é francês, o ogro, né, no mito, na mitologia europeia antiga, o ogro é aquele que come carne humana, aquele que caça seres humanos, né, se ele encontra, ele come. Né? E aqui o Marc Bloch está dizendo que a função do historiador é como do ogro. Por quê? Onde ele fareja a carne humana, ele sabe que ele está à sua caça. Por quê? O que é história, pessoal? Vocês que estão chegando aqui nessa disciplina de história medieval já, a segunda disciplina desse módulo 52, o que é história? Nós sabemos que, se você perguntar para 50 historiadores, você vai obter 50 respostas distintas, não é mesmo? Tá? Mas o que vai acontecer, pessoal? História, basicamente, nós fomos analisar, ela é um estudo das ações humanas em determinado período de tempo e espaço. Vocês concordam comigo? Não é isso? Então, o que acontece? O historiador, ele tem que estar atento a todos os tipos de manifestação humana para ele poder estudar, para ele poder compreender esses aspectos. Entendem? E aí, o que vai acontecer? Qual que é a relação disso com o cinema, professor? Qual que é a relação disso com a nossa disciplina? Gente, você quer uma ação humana tão interessante quanto o cinema? Quanto os filmes? Pessoal, a ideia do metaverso que ainda estamos construindo, ela é super recente, como eu acabei de dizer, nós estamos construindo esse processo. Os videogames, né, com uma interação maior, são muito recentes nós pararmos para estudar a sua história, né? Eu nasci na década de 90. E nós sabemos que os videogames eram muito primitivos. Quem nasceu na década de 80 sabe quão primitivos eram na década de 80. É muito recente. Os filmes já possuem uma trajetória maior. E ao longo de toda essa trajetória, eles mantêm o encantamento dos seres humanos. E vocês concordam que são criações humanas? Se são criações humanas, são passíveis de serem estudadas pelo historiador. Faz sentido para vocês? Consegue compreender isso, né? Então, olha só, os filmes são uma grande possibilidade de estudarmos história, de aplicarmos em sala de aula, de trazermos encantamento, de trazermos aí uma maior imersão dos nossos alunos, uma maior atenção, né? Os nossos alunos, que é tão difícil você conseguir fazer eles prestarem atenção nas aulas atualmente, né? A falta de interesse.
Então os filmes serão grandes aliados para vocês. E a minha recomendação para quem ainda não é professor é a seguinte: todos os filmes que vocês conseguirem, né, tiverem acesso aqui na graduação, que os professores comentarem, que tiver nos seus livros didáticos, que o professor fala numa sala de aula, ou mesmo como eu vou fazer nessa disciplina, né? Ao longo das próximas aulas eu vou trazer um filme cada aula, isso vai ser muito legal para a gente poder analisar a Idade Média a partir desses filmes. Anota, pessoal. Cria uma planilhinha, né? Ah, professor, não gosta de planilha? Então vai lá no seu caderninho, anota lá no seu caderno, lugar onde você vai lembrar que depois. Porque, pessoal, tem filmes que eu assisti na minha graduação que eu gostaria de lembrar o nome hoje, eu já não lembro, né? Já fica difícil, então já é uma. Dá para você encontrar mais uma procura extrema, já era um trabalho muito grande. Agora, se você já tem tudo anotadinho, facilita. Mas eu vou ajudar vocês em relação a isso. Calma que daqui a pouco eu vou falar como que eu vou ajudar vocês e vocês já devem saber como. Antes disso, vamos para a problematização maior da nossa aula. Vamos lá. Pessoal, como o cinema pode ser utilizado para ensinar história medieval? Na opinião de vocês, como que nós podemos fazer isso? Né? Quais são as propostas de trabalhar com o cinema, de trabalhar com filmes? Quais são os perigos? Quais são as promessas? Quais são as possibilidades? O que nós podemos fazer? Né? Então, olha essa imagem que maravilhosa aí passando na tela de vocês, né? Do Monte Saint-Michel, na França, né? Um ponto turístico gigantesco, uma obra maravilhosa do período medieval, né? Olha como que essas imagens já geram um encanto, né? Nós estamos aqui numa aula teórica e aí o professor traz essas imagens para vocês e, querendo ou não, elas trazem uma maior atenção do espectador, né? Nós ficamos ali querendo compreender o que está acontecendo, aquele movimento, né? Aquelas imagens animadas, tudo isso colabora para nós aí ao longo da nossa disciplina, ao longo da nossa profissão. Então, como que o cinema pode ser utilizado para ensinar história medieval? É isso que nós queremos, então, compreender ao longo dessa aula de hoje, beleza? Muito bem. Antes disso, pessoal, antes mesmo da gente poder falar, né, como o cinema pode ser utilizado para ensinar história medieval, o que eu trouxe para vocês, tá? Eu trouxe um Google Forms para vocês. O que isso quer dizer? Muitos de vocês já entraram em contato com o Google Forms, tá? Esse Google Forms já foi disponibilizado para vocês lá na plataforma, no AVA de vocês, beleza? E quando vocês acessarem esse Google Forms, vai ter algumas perguntas que vocês poderão responder. Por exemplo, pessoal, vai colocar lá o seu e-mail, qual é o seu nome, o seu registro acadêmico, e aí o mais legal. Lembra que eu falei que era interessante vocês anotarem os filmes que os professores foram falando? E aí, quando eu estava montando essa disciplina para vocês, eu pensei assim: e se nós criássemos um banco de dados, né, com filmes sobre Idade Média para os nossos alunos? E aí eu fui além. E se os nossos alunos ajudassem nesse processo? Então, acontece, quando você preencher esse forms aí, que a professora Shirley gentilmente já colocou para vocês, o que vai acontecer? Você vai poder fazer uma pesquisa, tá? Ou se você já conhecer, você vai colocar o nome do filme, tá? A sinopse desse filme e qual conteúdo você acha que dá para trabalhar de Idade Média com esse filme. O que vai acontecer? No final da disciplina, eu vou disponibilizar para vocês o resultado. O que vocês acham? Gostaram da ideia? Né? Então, eu disponibilizo para vocês essa lista, esse resultado. Eu abro, deixo essas configurações abertas para vocês e vocês poderão, então, ter acesso a todo um conteúdo, né? A toda uma plataforma, um banco de filmes para você trabalhar história medieval, já com nome, já com sinopse e, olha só, com o conteúdo que você pode trabalhar. Legal, né, pessoal? Que vai facilitar, então, bastante aí o seu trabalho, né? Porque vai lhe possibilitar aí muitas opções para trabalhar com filmes na Idade Média. Show de bola? Gostaram? Qualquer dúvida, então, é só vocês perguntarem, tá? Eu e a professora X estamos à disposição para vocês nesse sentido. Show de bola! Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Show. Então vamos lá. Por que utilizar os filmes em sala de aula? Né? Por que resgatar essa ferramenta que o professor está fazendo uma defesa aqui, que tem que ser utilizada em sala de aula, nas aulas de história, lembrando sempre
desde que ela seja utilizada de uma forma correta. Isso é muito importante, tá? Lembre-se, todo recurso pedagógico, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter um planejamento, né? Ele tem que ter a teoria e a metodologia adequada que você vai utilizar para isso. Bacana? Legal. Então, por que que eu resgatei então essas questões dos filmes, né? Eu estava aqui na preparação da disciplina alguns meses atrás, e aí eu fiquei batendo cabeça e falei, o que eu faço, né, esse ano para trazer de algo legal para os nossos alunos, né? Porque a idade média, muitos alunos se interessam, mas alguns alunos falam, isso aí é coisa antiga, né? Não quer mais falar sobre isso, tal. Eles acabam tendo uma certa resistência. Por quê? E aí eu tive, né, um insight, falei, nossa, né? Algo tão simples assim, algo que é bastante debatido, que é muito trabalhado, a questão dos filmes. Vamos falar sobre cinema com os nossos alunos, né? Então tá aí a proposta, né? Como nós temos a formação atual de uma nova sociedade, vocês concordam que a educação precisa se adaptar? Recentemente eu vi uma pesquisa, depois vocês podem me cobrar, pessoal, para me trazer para vocês, agora infelizmente me fugiu, que, né, ele falava, né, um autor falando que a educação era o único local da sociedade que ainda estava debatendo o uso das tecnologias ou não. Olha que pesado isso, pessoal. Né? A educação era o único lugar que estava se debatendo se usaria, né, o uso das tecnologias na educação ou não. Se você olhar os outros ambientes da sua vida, a tecnologia está muito presente. Então, por exemplo, eu estou dando aula aqui para vocês, e olha o que está do meu lado aqui, ó. O celular. Com certeza o seu celular está aí do seu lado. Está utilizando o computador para assistir essa aula. Né? Então, banco, nós usamos meios tecnológicos. Né? Enfim, toda a nossa vida está sendo transformada. Aqui na educação não é diferente. Tanto é que nós estamos no curso EAD. Não é? Nós estamos aqui no curso EAD hoje, né, que se utiliza desses recursos tecnológicos cada vez maiores. Então, pessoal, a sociedade atual é uma sociedade muito tecnológica, uma sociedade que vem avançando muito nesses aspectos tecnológicos. Então, o que nós temos que levar em consideração em relação a isso, pessoal? Que, enquanto uma nova sociedade com novas tecnologias, nós temos que pensar no nosso aluno. Quem aqui tem mais de 25, mais de 30 anos, quando nós olhamos para gerações anteriores, nós já temos a concepção de que ela é diferente, não é? Por quê? Porque nós éramos diferentes das outras gerações. Porque é muito fácil, né? Depois que a gente vai fazendo os 30 anos aí, né? A gente olhar para os nossos alunos, olhar para os jovens e falar assim, olha como é diferente, olha só do que eles gostam, eles não saem do celular, não sei o que, não sei o que. Só que se nós olharmos nós, na idade desses alunos, e olhar para as gerações anteriores a nós, falar, olha só, esses aí ficam só no videogame, né? Ficar na rua jogando bola. Então tem isso. E é então existe sempre esse conflito de geração, tá? Esse é um aspecto que eu gostaria de colocar com vocês. O que nós temos que compreender? Que essas novas gerações são gerações extremamente conectadas. Ô, Chile, pode me deixar até um pouquinho maior agora, por gentileza, que eu vou ficar um pouquinho nessas questões aqui. E o que acontece, pessoal? Isso aqui tem uma capacidade de distração e de imersão muito grande. Por exemplo, redes sociais. Instagram, TikTok, a gente das gerações mais gosta mais do Facebook, e por aí vai. Quando nós utilizamos essas plataformas, vamos pegar aqui o caso do Instagram, tá? O que acontece? Todos nós sabemos hoje em dia, se você não sabe, vai aprender agora com o professor, que eles têm os seus algoritmos, né? E o que acontece? Quando você está lá rolando o seu Instagram, o seu Facebook, tá? Então você está aqui vendo, não sei o quê. E aí você para, você vê uma coisa que chama a sua atenção. E você nem clica nada, você só para e fica olhando. O programa sabe, o algoritmo sabe quantos segundos você para naquela imagem. Se você clicou, se você interagiu, se você curtiu, se você compartilhou. Porque qual que é a ideia? O algoritmo, você vai alimentando esse algoritmo com a sua atenção e ele começa a calcular aquilo que você gosta mais. Aquilo que você gosta mais aparece mais para você. Pode perceber isso. Por quê? Porque ele quer manter você na frente da tela. Por quê? Porque quanto mais você ficar na frente da tela, mais ele ganha dinheiro. Lembre-se, né, aquela velha frase, né? Se você não paga por um serviço, quer dizer que você é um produto. Então as redes sociais utilizam a nossa atenção. É a nossa atenção que eles vendem. Né? Por meio da propaganda, eles ganham milhões e milhões e bilhões de dólares em cima disso. Então, o próprio programa, as próprias redes sociais são programadas, são feitas para manter a pessoa presa.
Nunca aconteceu com você? De você estar rolando vídeos em qualquer rede social que você não consegue parar, né? Ou quando você percebe, já passou vários minutos. Né? Quando você vê, nossa, já passou 15 minutos, eu tô aqui, né? Chega uma hora que você fica até angustiado, tanto tempo que você passa na frente do celular, fala, nossa, tem que deixar isso de lado. Eu, pelo menos, tenho isso, né? Em determinados momentos dos meus dias, eu afasto meu celular, escondo ele para mim não usar. Porque nós ficamos ali em cima, porque é muito interessante. Esse é o ponto que eu queria chegar. Nós vivemos uma sociedade, essa nova sociedade, e nós também fazemos parte disso, na qual a internet ela é muito interessante, porque os computadores, já utilizando da inteligência artificial que temos atualmente, né, no nível que nós temos, consegue decodificar o que nós gostamos mais e o que nós gostamos menos. E aí nós somos alimentados com aquilo que nós gostamos muito para ficarmos ali assistindo o tempo todo. Tá, professor, interessante essa ideia, mas o que isso tem a ver com a nossa aula? O que tem a ver com a nossa aula é que o nosso aluno, se ele já é um aluno desinteressado, se ele é um aluno que ainda não conseguiu compreender a importância da educação no seu dia a dia, se ele pegar uma aula que não chame o mínimo da sua atenção, que não ele não consegue compreender a importância daquilo para o seu dia a dia, você concorda que isso aqui é uma tentação muito grande? Você concorda que esse aluno vai ter uma tentação de não assistir a sua aula? Ele vai querer fazer qualquer outra coisa? Porque, pessoal, para quem está na sala de aula sabe disso, né? Existem alunos que eles não veem o sentido mais na escola. Olha o perigo, gente, né? Um local de formação da cultura, do conhecimento, da civilização. Né? Muitos alunos estão interessados porque a internet é mais legal. E claro que é mais legal, porque é prazeroso. Eu falei isso numa das questões que eu fiz para vocês. Né? Rolar as redes sociais te dá prazer químico. Aqui, ó, tá? Fisiológico. Nós temos a liberação, né, de diversos elementos químicos no nosso cérebro quando nós utilizamos as redes sociais. É por isso que a gente gosta de ficar ali também. É um prazer imediato. E nós sabemos e temos a certeza de que o processo do conhecimento, o processo educacional, ele não é o tempo todo prazeroso. Porque aprender exige esforço. Aprender exige dedicação. Vocês estão aqui, esse horário, depois do trabalho, né, estudando, e nós sabemos que não é fácil. Alguns de vocês vão terminar a aula e vão ler o livro didático. Vão fazer questão. Não é fácil, não é? E o que acontece? Para os mais novos, que estão conectados o tempo todo, se nós não acharmos estratégias de passar esses novos conteúdos, vocês concordam que nós estamos num momento bastante delicado? Que nós precisamos tomar cuidado com isso? E, gente, todo mundo adora um filme. Por quê? Porque todo mundo adora uma história. Todo mundo gosta de uma história, pessoal. Então, se nós pegarmos o que eu chamei aqui de velhas ferramentas, que não são velhas, né? Hoje, filme é muito fácil de você utilizar em sala de aula, né? Em alguns estados, aqui falando do ensino público, em alguns estados você tem uma televisão na sala de aula, né? Que às vezes complica porque falta cabo e tudo mais. Mas hoje, boa parte dos nossos alunos já possuem seus próprios celulares, né? O professor consegue lá levar o seu computador, consegue levar um data show muitas vezes, né? Ou leva o pessoal para a sala de vídeo, que eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas você hoje em dia, pessoal, com esses novos recursos, né, tem colégio que tem tablets, vai depender muito da região que você mora, do contexto, né, da situação econômica, socioeconômica da sua escola. Mas hoje é possível, você não precisa trabalhar lá o filme inteiro, né? Coloca os alunos lá, senta lá e passa o filme inteiro para ele, um filme de 3 horas. Não é isso o objetivo, né? Mas é você ir trabalhando trechos, você discutir esses trechos, fazer análise junto com os alunos, porque eles vão gostar muito, né? Essas novas aplicações, que eu chamei de novas aplicações, porque todo mundo adora uma história. E a história aqui não é a história com H, não é a história ciência que vocês estão estudando aqui na universidade, né? É a história de ter um enredo, né? Conta uma história, tem todo um desenvolvimento. É algo que as pessoas gostam, nós somos apaixonados por isso. Pessoal, e existe até uma explicação sociológica, né? Pelo menos uma vertente. O Max Weber, ele fala sobre a desmagicização do mundo. Né? Com um processo racionalista do século XVIII, século XIX, o mundo passou por um processo de desmagicização. E como consequência desse processo de desmagicização, nós buscamos cada vez mais
aquilo que a gente não compreende, o sobrenatural, não é? Digam para mim, nós estamos em 2022 e a procura por filmes de vampiro, lobisomem, super-heróis nunca tiveram tão em alta. Coisas que não são explicáveis pela razão. E a gente não quer que sejam explicáveis pela razão. Nós necessitamos esse aspecto mágico. Os filmes têm essa capacidade de trazer essa magia. Os filmes têm a capacidade de nos teletransportarem para outras épocas, para outros períodos, para grandes histórias, para grandes enredos. Isso tem que ser utilizado pelo professor. Obviamente que buscando a maneira adequada de fazer isso. Certo, pessoal? Então, por mais que os filmes já sejam utilizados há muito tempo enquanto um recurso pedagógico, é importante sim que o professor consiga trabalhar isso na sua sala de aula. E é por isso que eu trouxe para vocês esses filmes, tá? Para a gente poder trabalhar nessa nova geração. Porque qual que foi a minha principal ideia? Numa sociedade, não é, imersa em dopamina, no sentido de prazer rápido, né, das redes sociais, que são feitas para isso, são criadas para isso, nós temos que encontrar recursos que permitam o quê? Que permitam a imersão dos nossos alunos no conteúdo. Então, só de você colocar uma contagem regressiva assim, eu não sei para vocês, mas já me chama a atenção, né? Nós tivemos uma contagem regressiva aí antes da aula, né, para poder dar início à nossa transmissão. Aquilo chama a nossa atenção, você já fica ali na expectativa, né? Os filmes têm essa capacidade, isso é muito legal. Então, o primeiro aspecto do porquê utilizar, né, essas ferramentas, porquê utilizar os filmes. Hoje tem vídeo no YouTube, né? Tem animação, não precisa ser mais algum vídeo de Hollywood. Você encontra diversos documentários, pode ser filme de romance também, desde que você tenha um planejamento adequado, desde que você tenha um objetivo em mente, né? Você vai utilizar o filme por quê? Porque o filme possibilita a imersão no conteúdo. Se eu vou trabalhar a Idade Média, por exemplo, na nossa próxima aula, né, inclusive a professora Shirley vai passar, né, já passou uma lista para vocês com os filmes em relação a do que nós vamos trabalhar, o que eu proponho para vocês, tá, pessoal? Até falando nisso. Tem uma lista de livros, ou de filmes, perdão, tá? De cada dia que nós vamos trabalhar, se você quiser assistir ele antes. Então, por exemplo, na semana que vem, nós vamos trabalhar The Warlord, o Senhor da Guerra, que não é aquele lá do Nicolas Cage, é outro, tá? É um lá da década de 60, do Chrysagon, que dá pra gente entender o feudalismo. Então, já estou planejando, né? Já planejei, na verdade, a aula com o objetivo de ensinar feudalismo a partir do filme, já com os devidos cuidados, com os devidos planejamentos para que isso possa acontecer. Só que quando nós fomos lá estudar o Warlord, the Warlord, né, o Senhor da Guerra, o que acontece? O que às vezes é difícil para os nossos alunos compreender de forma abstrata, de você falar de como era o período feudal, com o filme, esse aluno, ele é o quê? Transportado. Olha que legal que a professora Shirley colocou para a gente. A Shirley é muito rápida, né? Ela colocou, ó, o próprio curso de História da Unicesumar tem um projeto Luz, Câmera, História, né? Onde os professores indicam filmes que os alunos podem assistir para trabalhar os aspectos históricos. Muito bem lembrado, professora Shirley, show de bola. Muito bem lembrado, legal. Então, e os filmes têm essa capacidade de fazer emergir, então eu sou transportado para aquele mundo, não é? Então, por exemplo, se eu trabalhar feudalismo, os nossos alunos são transportados lá para o período feudal. E aí o aluno não esquece, porque aparentemente ele vive isso, né? Pelo menos naquele momento visual. É por isso que nós temos uma proposta tão grande assim em relação ao metaverso. Porque o metaverso, a pessoa não vai só assistir, ela não vai ser só um espectador, ele vai participar. Ele vai poder viver aquilo. Você imaginou já? Né? Esse ano, inclusive, na disciplina de História Contemporânea, o pessoal que está no final do curso, eu dei uma aula só sobre metaverso, né? Porque eu trabalho esses aspectos da história contemporânea com eles também. Mas o metaverso tem essa proposta, né? O filme tem essa proposta um pouquinho menor, né? Porque como espectador, mas o metaverso é possibilitar essa interação nesse conteúdo, tá? E que mais que os filmes prometem e nos ajudam nesse sentido, pessoal? Que os filmes, né? Eles vão auxiliar na compreensão do espaço-tempo. Vamos pegar aqui o exemplo, né? Vamos pensar aqui num filme que eu não vou utilizar em aula. Vamos pegar aqui um filme diferente. Quem aqui já assistiu, por exemplo, Avatar? Já assistiram Avatar, aquele que é do futuro lá?
né? Que eles vão para outro planeta, que tem lá, né, aqueles bichão azul, que esse ano vai sair o filme 2, inclusive. Lembra aquele primeiro filme 3D que saiu? O Avatar? Legal. Então, pessoal, quando você assiste aquele filme, vocês concordam que nós somos levados para outro período de tempo, para outro espaço? E eu peguei esse filme como exemplo porque fica muito claro, né? De fato, ali você é transformado para outro local, para outro planeta. E o tempo que você passa na frente da televisão ou ali no cinema, você está vivendo aquele mundo. E os nossos alunos, se nós fazermos isso em sala de aula, vocês concordam que eles também são transportados para esses aspectos? Isso vai ajudar eles a compreender um outro período de tempo? Então, quando eu vou trabalhar um filme sobre feudalismo e o filme demonstra esse período, ele vai conseguir ver roupa, desde que o filme tenha um cuidado com o figurino, ele vai conseguir compreender as construções, não é? Ele vai conseguir compreender as relações que se tinham, não é? Então, ajuda, dependendo da idade do seu aluno, a compreender os aspectos mais abstratos. Nós sabemos, dependendo da teoria pedagógica, da psicologia da educação que você segue, que você está estudando aí, que os nossos alunos vão terminar de formar o seu pensamento abstrato só lá depois dos 12, 13, 14, 15 anos. Então, quando você fala para o seu aluno, né, que se ele é muito novinho, fala assim, porque lá a Idade Média, o feudalismo, né, existia uma descentralização do poder, os feudos, para ele é muito abstrato, ele não consegue ter dimensão. Se você mostra um filme, uma imagem, aquilo ele consegue compreender melhor. Aquilo se torna mais concreto, mais palpável para ele poder conseguir compreender aquele conteúdo. Então, os filmes, eles ajudam nos aspectos abstratos. Tá bom? E além do mais, desperta o interesse. Imagina, se você vai trabalhar um conteúdo como Cruzadas, que nós vamos falar do filme Cruzadas aqui também na nossa terceira aula. Pessoal, você põe uma cena do filme, né, aquela cena de guerra, né, de cerco a uma cidade, cerca a Jerusalém, os alunos ficam até paralisados, né? Porque chama muito a nossa atenção. Então, desperta um interesse muito grande. Então, por exemplo, eu coloquei essa simulação, né? De um homenzinho correndo aí, né? Em direção a algum lugar, e ele não chega em lugar nenhum, a gente fica esperando, né? Ver se ele chega em algum local, porque desperta o interesse daquilo. Tá? Então, é isso que nós temos que compreender. Os filmes possuem essas possibilidades que nós temos que utilizar. Beleza, pessoal? Então, os filmes nos permitem o quê? Refletir o presente pelo estudo do passado. Por quê? Quando eu vejo lá o filme, né, e o nosso aluno assiste e nós fazemos um planejamento adequado, com objetivos concretos, eu trago esse filme para o nosso aluno compreender o presente dele. Então, se eu vou falar lá do feudalismo, das relações entre homens e mulheres, entre os líderes e os seus seguidores, nós trazemos essa reflexão para o dia a dia. Como que isso acontece na sociedade hoje em dia? Como que se passa a relação entre homens e mulheres? Né? Então, porque essa é uma das... Eu sou um defensor dessas ideias. Né? Quando nós estudamos a história, nós estudamos o passado, que é para compreender o presente. Porque as relações humanas, os aspectos humanos, eles estão sempre presentes. Né? Eles permanecem. E estudar o passado nos ajuda a compreender isso. Então, os filmes nos dão essa possibilidade. Certo? Porém, como eu venho avisando vocês, nós temos que tomar o quê? Alguns cuidados. Existem algumas preocupações e cuidados que nós devemos ter ao longo dessa utilização. Como eu disse para vocês, é necessário um planejamento. É necessário você já ter um objetivo concreto do que você quer ao utilizar aquele filme. Por quê? Você vai ter que ver esse filme antes, você vai ter que estudar para você ver os problemas. Por exemplo, existe um problema de figurino? Existe um problema na fala, né? Provavelmente essa questão da fala é sempre algo muito problemático, né? Você tem que entender, para você poder passar para os seus alunos, por exemplo, que o filme ele tem duas dimensões. O filme ele é um produto histórico e ele é um agente da história. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que nós nos reunimos para fazer um filme sobre a Idade Média. Esse ano, 2022. E aí nós terminamos ele em dezembro. Pessoal, quando nós terminarmos esse filme, vocês concordam que esse filme ele não é um produto da Idade Média, ele é um produto de 2022 falando sobre a Idade Média? Ele é uma leitura da Idade Média nossa, de 2022. Só que as pessoas que forem assistir esse filme feito agora, em 2022, a sua concepção sobre a Idade Média que nós fizemos pode ser alterada pelo nosso filme. Inclusive, existem estudos de como a forma como a sociedade em geral vê a Idade Média foi alterada por filmes específicos. E, gente, filmes que foram feitos no século XX. Olha o poder que isso tem. Né?
de alterar a forma como as pessoas pensam em determinado período histórico. Então, você tem que compreender que o filme, ele vai falar sobre história? Vai. Os nossos filmes vai falar sobre Idade Média? Vão falar sobre Idade Média. Só que você tem que se questionar. Quando se fala sobre essas questões de Idade Média, tá? Chile, pode até deixar um pouquinho o slide um pouquinho maior para a gente poder acompanhar aí. Quando a gente fala sobre Idade Média, né, será que o filme ele está retratando fielmente esse período histórico? Existiu um estudo sobre isso? Né? Ou será que é uma expressão fantasiosa desse período? É algo que nós temos que levar em consideração, vocês concordam? Não é? Será que ele traz os aspectos de fato da medievalidade ou será que ele apenas traz essa fantasia medieval? Então é importante nós sabermos qual Idade Média está sendo representada. Nós temos que questionar esse filme. Por quê? O filme ele não pode ser utilizado como uma mera ilustração. Né? Ele tem que ter um objetivo. Então, o primeiro aspecto que nós temos que levar em consideração é quem fez esse filme, quando fez esse filme, né? Qual era o objetivo. Então, de qual período esse filme é fruto? Então, quando a gente for ver lá o filme The Warlord na próxima aula, a gente vai saber que ele é a década de 60 representando a Idade Média. Só que é óbvio, né, que nós podemos pegar aspectos daquele filme para ensinar um conteúdo de história para os nossos alunos. Existem passagens específicas do filme, existem falas, eu vou mostrar para vocês, que dá para você compreender a Idade Média muito bem. Então, o que importa é o professor estar preparado para isso. O que importa é o professor se planejar adequadamente, ter os objetivos. Porque é óbvio, como o cinema é algo muito novo, o filme é algo do século XX, é óbvio que ele não vai ser um retrato fiel da Idade Média. Mas existem aspectos ali que você pode trabalhar, para bem ou para mal. Então, por exemplo, se tem algum erro histórico no filme, você pode trabalhar esse aspecto. Fala, pessoal, o que vocês acham dessa parte? Será que isso existia no período medieval? Será que a Idade Média era realmente assim? Será que existia esses aspectos no período medieval? Não é? Então, se tem algum erro de figurino, né? De repente parece um cara de tênis. Né? Será que existia tênis nesse período? Né? Passa um avião no fundo da imagem, né? Acontece alguma coisa nesse sentido. Então, pessoal, basta o que o professor está preparado, porque é possível. E os filmes são maravilhosos porque eles chamam a atenção, eles geram a imersão dos nossos alunos. Certo, pessoal? Gostaram da proposta? Muito legal, né? Então, até trago de volta aqui para vocês, né? Pedirem, né? Que se vocês puderem, pessoal, né? Fica aqui o convite para vocês preencherem o Google Forms, para vocês buscarem, então, ajudar, né, a gente criar esse banco de dados juntos, né? Tá passando aí de novo para vocês, vai ser colocado o link no chat depois. Então vocês podem acessar e nós podemos criar esse banco de dados juntos, né? Nós podemos nos ajudar nesse sentido. Beleza? Bacana? Então, só para terminar aqui, tá? A aula de hoje, inclusive, eu utilizei aí uma bibliografia que vocês vão utilizar para fazer as questões. Eu sempre faço isso, tá, pessoal? Geralmente a mesma bibliografia que eu utilizo no fórum, eu utilizo também na atividade mapa, já para ajudá-los, porque são textos importantes, textos muito legais, que eu falei para vocês que é necessário planejamento, objetivo, os cuidados que o professor tem que ter. E com esses três elementos aqui, com essas três bibliografias que o professor colocou para vocês no chat, já é possível de fazer isso. Não é? Então nós temos aqui a Idade Média no cinema, uma revisão do imaginário ocidental, o cinema como fonte para o ensino de história medieval e também, né, a utilização do cinema em sala de aula. Então são três artigos, eles não são muito longos, tá? Mas também não são tão curtinhos assim, mas que se você não tem um conhecimento teórico, óbvio que existem grandes clássicos que eu não coloquei aqui, né? Como, por exemplo, o Marc Ferro, perdão, ele vai falar sobre a história e cinema, né? Eu peguei essas aqui porque já está um pouquinho mais mastigado, está um pouquinho mais fácil para vocês poderem compreender isso aí. Certo, pessoal? Bom, professora Shirley, estamos chegando ao final da nossa aula, né? Espero que o pessoal tenha gostado da proposta desse ano. E aula que vem eu trago para vocês, então, já o nosso primeiro filme. Certo, professora Shirley? O que você achou aí, então, dessa nossa proposta para esse ano? Olha, como eu disse, eu sou uma amante do cinema, tenho muito que aprender ainda, e depois dessa aula, já tá tarde, né? Eu acho que dá tempo da gente assistir um filme, ou continuar aquela série, ou pensar em uma série que tem uma relação aí com a história, quem sabe com a história da idade medieval, né? Eu, Perfeito. particularmente, olha, estou assistindo uma série que cabe muito bem ao tempo exato. O professor Augusto
encerrou nos 50 minutos. Eu estou assistindo uma série que trabalha com as temporalidades, né? Quem sabe a gente pode discutir isso em um outro momento. Bom, Com pessoal, o certeza. convite fica aberto, né? As nossas 4 aulas serão muito proveitosas, muito prazerosas, eu tenho certeza. E discutir filme, né? Cinema é uma delícia e é uma forma muito mais simples de engajar os nossos alunos, seja lá no ensino fundamental, no ensino médio e também seja no nível superior, para compreender a história por um outro olhar, com uma nova linguagem, né, professor Augusto? Com certeza, professora Shirley. Gostaria de agradecer, então, né, o seu trabalho sempre na nossa aula, agradecer os nossos alunos que estão presentes aqui na aula de hoje e que eu vejo todo mundo semana que vem. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam da nossa enquete e verifiquem as orientações lá na sala do café. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.